Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs. É uma alegria sempre renovada a gente estar diante de uma oportunidade, mais uma vez, trazer uma mensagem aqui nessa casa para que a gente possa refletir. Eu já recebi muito, porque fui o primeiro a ter contato com essa mensagem, né? A gente estuda, analisa e, de uma certa forma, primeiramente, a gente começa a perceber e analisar como pegar esses ensinamentos que a gente recebe e colocá-los na prática no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar especificamente sobre algo que gera um interesse muito grande sobre os pensamentos negativos que sondam a mente de todos nós. Como se libertar deles? No livro Atitude Renovada, de Joana de Ângeles, tem uma mensagem que se chama Pensamento e Bem-Estar. E hoje nós estamos encarregados de refletir, trazer alguns apontamentos, algumas reflexões em cima dessa mensagem, para que a gente possa sair daqui com um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de ânimo em relação àquilo que às vezes nós vivenciamos em silêncio. Por que em silêncio? Porque quantas pessoas nesse instante estão sorrindo por fora, mas que estão travando internamente batalhas silenciosas. Quantas vezes alguém diz, está tudo bem, está tudo certo, mas na verdade por dentro está destruído, está desmoronando. E isso tudo a gente vai entender qual é o papel do pensamento diante dessas ocorrências na nossa vida. Quantas enfermidades emocionais elas não começam nos nossos pensamentos. Pensamentos esses que ninguém vê. A causa, das vezes, a enfermidade emocional que eu estou passando. Quantas pessoas perdem ou já perderam a paz por nada material, que é algo que justamente faz com que a gente se desequilibre. Quando a gente tem uma perda material, normalmente a gente dá uma desestruturada. Mas quantas pessoas enfrentam a perda dessa mesma paz sem perder nada materialmente? E eu digo mais, talvez até com ganhos, mas não tem paz. Será que o maior sofrimento humano, será que ele está fora de nós? Ou será que ele acontece dentro da nossa mente? Então são reflexões, são perguntas que nos fazem refletir na importância de nós mantermos e na busca constante de nós mantermos um pensamento equilibrado, uma mente sã. Mas quem disse que é fácil? Como controlar pensamentos? Como controlar pensamentos? E a gente vai estar trazendo essas considerações de Joana de Ângeles, porque ela traz algumas observações, algumas análises, e é justamente isso que a gente veio fazer aqui. Será que a gente vai sair daqui com uma receita pronta? Como a gente sai de um receituário, no consultório médico, um receituário, vai na farmácia, compra, tudo certo. Está aí 2, 3 semanas, dependendo do tratamento, está tudo ok. É um pouquinho mais complexo do que a gente imagina quando se trata dos nossos pensamentos. E quando a gente vai começar a observar nesta mensagem quanta força e quanta importância ele tem na nossa vida. Joana começa a mensagem dizendo o seguinte: a força dinâmica geradora e mantenedora do universo
é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio das complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Bem pensar é elevada forma de viver. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mau ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Embora todos se encontrem na mesma comunidade, vinculados ou não pelos laços consanguíneos, diferem razoavelmente pelos conteúdos mentais que produzem e que exteriorizam. Joana é uma mentora que trabalha muito sobre o pensamento. Ela tem, esqueci o nome do livro, né, que ela fala quase o livro todo sobre o pensamento. E tem uma mensagem lá, quase que se repete as mensagens dela. A gente pega lá nesse livro e a gente pega nisso, ela falando no início da força dinâmica geradora e mantenedora do universo. E aí, lá, ela vai falar, né, que do dínamo, ela coloca, não sei se os mais novos conhecem o que é dínamo. Antigamente se colocava na bicicleta para gerar, ao rodar, né, ele dava energia. Então ela compara, né, a nossa mente como essa geradora de energia, que é interpretada pelo nosso órgão cerebral. Mas o que é responsável por essa energia, por gerar, é o nosso espírito. Então por isso que ela fala, cada um vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Ela fala aqui do convívio que a gente tem, embora todos se encontrem numa mesma comunidade, às vezes dentro da mesma família, vinculados ou não por laços consanguíneos, diferem razoavelmente. Por que ela fala isso? Porque de uma certa forma nós estamos num planeta de provas e expiações. Então nós não estamos aqui em patamares tão superiores que podemos nos julgar tão elevados quanto os nossos companheiros. Talvez alguém mais desperto com relação às leis que nos regem, que são as leis divinas, são pessoas que estão um pouco mais à frente, mas não tão distante assim, que a gente possa ficar olhando para baixo, por se tratar de alguém em nível superior. Porque nós somos muito imperfeitos e nós estagiamos, mesmo aqueles mais equilibrados, entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Porque ainda não encontramos o ponto ideal para seguirmos com segurança. Então nós fraquejamos muito ainda da nossa caminhada. E quando ela fala que essa força geradora, ela mantém o universo. Porque o universo é criado, ou seja, é sustentado, na verdade, pelas mentes que o sustentam. Dentro de um lar, quando a gente observa um lar equilibrado, é porque ali existem mentes que fazem com que mantém aquele lar equilibrado. É um somatório das mentes existentes aqui naquele lar. Ao contrário, a gente encontra um lar totalmente desequilibrado. Isso é fruto da mente daqueles que habitam aquele lar, totalmente desequilibradas. Com certeza são pessoas que não entenderam ainda sobre o quanto de força nós sustentamos com o nosso teor vibratório, com o nosso pensamento. Mal, bom, regular, vai identificar o nível em que eu estou. Por isso que a gente fala de lutas no início internas,
Porque eu posso, às vezes, ter um bom convívio com as pessoas, me mostrar equilibrado, não exteriorizar algo que está ainda brigando aqui dentro de mim, principalmente com relação aos meus pensamentos. Eu posso não exteriorizar isso, mas isso pode estar aqui dentro me incomodando bastante. E assim como ninguém gosta de ter um espinho no pé e deixar aquele espinho no pé. Quando a gente tem um espinho no pé, a gente faz o quê? A gente procura o quê? Tirar o mais rápido possível. Por quê? Dói. E aí a gente vai observar durante o estudo que também nós gostaríamos muito de nos livrarmos desses pensamentos negativos. Qual é a receita? Talvez a vinda de algum de vocês aqui hoje tenha a ver com o tema, não com o cristiano, porque a gente traz somente o que está escrito. Eu não tenho nada para tirar, eu só posso oferecer aquilo que a gente colhe de informações. Não tenho nada para dar em relação a conhecimento. Todo conhecimento que eu sei, eu aprendi de algum lugar, então a gente só repassa conhecimento. Então talvez algum de vocês veio aqui para compreender uma forma melhor de controlar esses pensamentos. E a gente vê um exemplo claro de como isso às vezes incomoda uma pessoa ou outra. A gente observa às vezes a mesma situação com duas pessoas diferentes. Uma pessoa, aquilo ali não significou nada, porque talvez aquela situação que ela está passando, aquela dificuldade, não representa nada para ela. Ela não tem a mente focada naquilo ali. Não tem a sua preocupação focada naquilo ali. Não é algum trauma, algum transtorno que ela tem. Mas às vezes a mesma situação para outras pessoas, a gente vai observar um comportamento angustiante. Angustiante. Por quê? Porque aquilo ali está constantemente presente no seu pensamento. E aquilo ali ela ainda não conseguiu se libertar daquilo ali. Uma angústia, um sofrimento, quando pensa, quando lembra, e aquilo martela na nossa mente e a gente não consegue se livrar daquilo. Aí a gente encontra uma pessoa que a gente conversa, a gente fala assim: bobagem, para que você fica pensando nisso? Vira a página. Não tão simples assim. Talvez para quem está dando conselho isso seja muito fácil, porque eu não passo por aquela dificuldade, eu não tenho essa dificuldade. Mas para quem vive isso, e às vezes de forma muito intensa, não é tão simples assim. Mas a boa notícia é que tem como a gente resolver. Porque não existe situação no nosso planeta que não vai ter como resolver. Todas têm como resolver. Talvez não do jeito que a gente queira, mas todas têm solução. Assim como o sofrimento, ninguém vai sofrer eternamente, não existe isso. Então, se eu estou passando talvez hoje uma dificuldade de vencer alguns pensamentos, talvez eu olhe para trás e enxergue que eu já venci alguns. Eu já venci alguns traumas, eu já venci alguns medos, algo que me incomodava, eu já consegui vencer. Então, não é tão difícil assim. Mas a gente precisa de comportamento, de atitudes, de buscar coisas diferentes para que a gente possa vencer. E aí Joana continua. Cada comportamento mental, preste atenção nessa frase, que são os nossos pensamentos, alimentados, ele possui
o seu comportamento correspondente emocional, que é o estado íntimo gerado por aquele pensamento, que culmina em somatização específica. Pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação da vida. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser tomada em realidade. Aquele que não tem bons pensamentos possui maus, não havendo nessa área um tipo de neutralidade a que a mente nada elege. A gente falou sobre essa frase especificamente lá em fevereiro, se eu não me engano, quando a gente falou aqui de algo um pouco parecido, mas hoje a gente vai trazer algo mais específico. Na ocasião nós trouxemos uma pergunta: como andam as suas vibrações? Que tem relação com o pensamento. E nós trouxemos essa frase: não existe um pensamento neutro. Ou o meu pensamento é bom, ou ele é ruim. Não tem como ele ser neutro, mais ou menos. Não, esse pensamento ele não é bom e nem é ruim. É como a gente pergunta: o dinheiro é bom ou ele é ruim? Depende. Depende do que se faz dele. Não é assim? E com o pensamento, tem isso? Não tem. Não tem essa opção. Ou ele é um pensamento negativo, ou ele vai ser um pensamento bom. Então, o que ela fala? Toda obra, ela tem início onde? No pensamento. Quando ela fala aqui, pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação da vida. Nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar ou pelo nosso mal-estar. Depende daquilo que a gente cultiva. Daqui a pouco a gente vai entrar em alguns exemplos para que a gente possa entender que talvez, quando a gente começa assim, sem direcionar os exemplos, fica meio no ar, né? Está falando de quê? Onde que eu vou encaixar isso na minha vida? Não, eu não penso nada ruim, não. Eu sou uma pessoa do bem, né? Eu tenho uma religião, eu cuido da minha família, eu tenho meu trabalho, eu pago as minhas contas. Eu não sou uma pessoa assim, não. Mas quando a gente começa a citar alguns exemplos, aí a gente começa a perceber um pouquinho diferente. Porque o pensamento é o quê? O pensamento é a ideia gerada. E quando ela fala aqui, toda obra tem início no pensamento, é porque todo o nosso pensamento ele vai gerar em nós alguma emoção. É a resposta íntima gerada por esse mesmo pensamento. Quando a gente pensa assim, eu não vou conseguir, é um pensamento, né? Qual que é a emoção gerada por isso? O que gera em mim? Alguém pode citar aí? Que tipo de emoção eu tenho? Qual que é a reação que isso gera dentro de mim? Nenhuma? Gera alguma. Qual que é? Alguém pode dizer aí? Vou encher o quadro aqui, né? Aí eu digo para vocês, ela vai ter uma resposta, às vezes a emoção gerada ela vai ser diferente para cada pessoa. Tem pessoas que trazem essa dificuldade de serem otimistas em relação a algo que vai fazer, ou até realista, porque às vezes a coisa que você vai fazer é tão claro que vai dar certo, mas para você vai dar errado. Para você vai dar errado.
E aquilo te gera uma ansiedade quando vai chegando perto. Imagina uma pessoa que vai fazer uma prova, né, de um vestibular. Ela já decidiu, eu não vou passar. Na hora que eu ver aquilo ali, eu vou travar. Eu vou errar todas as questões. Eu tenho certeza que tudo que eu estudei não vai cair. E aquilo ali começa um vulcão em erupção. Pessoa soa, transpira, né, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, ansiedade, um monte de coisa. Emoção gerada por um pensamento. Quando a gente tem um pensamento diante de alguma discussão e você agride a outra pessoa, você está ali conversando, de repente as coisas alteraram um pouquinho a voz e a gente altera a nossa também. Ontem eu presenciei uma cena e a gente estava indo para o programa Hora Espírita falar sobre consciência, sobre aquisição da consciência, um livro também de Joana. E aí eu vi aquilo assim, fiquei meditando, né? Citei até o exemplo lá no programa, né, de uma situação que eu presenciei no trânsito. Uma situação em que eu também estava envolvido. 3 pessoas indo e tal, de repente, a rua fechada, e as 3 pessoas de moto teriam que voltar 100 metros. E aí a pessoa foi questionar para o cara que estava lá por que a placa não estava lá na frente, estava logo ali, mas com um pouquinho de alteração pelo ocorrido, né? E aí o cara se alterou e ali houve troca de xingos, né? Vamos dizer assim. Um pensamento gerado. Esse pensamento, ele não ficou numa luta interna. Eram 3 pessoas. Talvez a outra pessoa se incomodou, mas não exteriorizou o pensamento. Uma das pessoas exteriorizou o pensamento, que gerou um conflito. Esse conflito provavelmente desestruturou e acabou com o domingo dessa pessoa. É bem provável. Porque é impossível que você saia... Eu saí meio angustiado daquela situação, porque você está lendo uma mensagem sobre consciência, aí de repente você observa uma situação dessa, e aí eu fiquei pensando na pessoa que mais agrediu. Falei, quanto que essa pessoa vai sofrer por esse ato? Não por pessoas externas, não por julgamento externo, mas questões internas que foram produzidas, emoções que foram produzidas por um pensamento que foi exteriorizado. E aí é provável que a alimentação continue pelo domingo, falando para um, falando para outro, sempre a versão da pessoa, né? Que no momento poderia estar com muita pressa, poderia estar com um problema que ninguém conhece, e aí descarregou toda a sua raiva ali. Beleza, a gente não sabe o que se passava, mas isso tudo pode estar acontecendo. Então por isso que ela fala que o comportamento mental, ele sustenta o universo. Porque se nós somos somatórios de pensamentos negativos, nós estamos alimentando uma sociedade com esses mesmos pensamentos. Nós estamos alimentando políticos que se afinizem com essa mesma vibração. Porque nós ainda não entendemos que nós fazemos parte de um todo. Eu não sou responsável pelo todo, mas eu sou responsável pela parte que me cabe. E se eu faço, você faz, você faz, você faz, você faz, você faz, teremos muito em breve uma sociedade modificada. Não é assim?
Se em casa todos contribuem para a harmonia do lar, o que a gente vai ter? Um lar harmonizado. Mas se cada um resolver não fazer a sua parte porque o outro não faz, teremos um lar totalmente desequilibrado. Porque estamos esperando a resposta do outro. Existe uma frase, eu não sei de quem é, né? A gente já leu tantas frases que eu não gravo os autores. Seja você a mudança que você quer no mundo. Seja você. Quer tanto a mudança? Bom, e aí a gente vai partir para alguns exemplos, para que a gente possa entender. Pensamentos, quem nunca pensou assim, eu não sou suficiente, eu não dou conta. As outras pessoas são melhores do que eu. Nada para mim dá certo, tudo dá errado. Com o tempo eu repetindo esses mesmos pensamentos, o que eu vou conseguir produzir em mim? Um comportamento emocional correspondente ao pensamento que eu estou produzindo. E aí a gente vai ter insegurança, a gente vai ter tristeza, ansiedade, sentimento de inferioridade. É o que a gente falou lá no início. É uma briga interna. E ela é horrível, gente. É horrível. Ou você está achando que eu não tenho briga interna? Porque a gente faz palestra, né? Porque a gente canta música, toca violão. Vocês acham que eu não tenho minhas lutas internas? Claro que tem. Senão não estaria aqui não. Estaria em mundos mais evoluídos. Então todos nós temos. Tudo vai dar errado. Não consigo confiar em ninguém. Ninguém presta para mim. A vida é uma constante ameaça. Então a gente vai gerar medo, comportamento emocional gerado. Irritação, tensão, desgaste com as relações, porque a gente não confia em ninguém. Tem sempre alguém querendo passar a perna em mim. Então são muitos pensamentos que a gente pode citar aqui, que a gente vai conseguir entender o quanto que isso faz mal e que isso gera um comportamento emocional. E ela fala que pensamento e saúde são, portanto, eu já até falei, né, termos da mesma equação da vida. Assim como nós gerarmos pensamentos positivos, pensamentos de confiança, a gente vai conseguir se manter numa sintonia melhor para a nossa vida, não perfeita. Tenho um amigo, né, há muitos anos já, e ele é da mesma idade que eu. Ele está conversando com coisa que eu não aguento mais. Depois que eu fiz 60 anos, eu não aguento mais nada, estou ficando velho e não estou fazendo mais nada que eu tinha vontade de fazer. Então ele fica pensando que não consegue mais nada. Ele acha que depois que ele fez 60 anos, as coisas que ele fazia um pouco mais novo, um pouco velho, assim, ele acha que não consegue fazer mais. Então eu pensei, eu falei assim, isso aí quem tem que saber se vai conseguir ou não é ele mesmo. Né? Porque eu não posso fazer nada por ele. E ele falou assim, que não consegue fazer as coisas que ele podia fazer. E tem muita gente que tem mais idade do que ele que consegue fazer e coisas que ele não consegue. Essa questão da comparação, ela é uma outra questão muito forte na nossa vida, né? Nós estamos fazendo a todo instante comparações, né? Porque a gente está sempre olhando para o outro, achando que a vida do outro é perfeita, né? Que tudo dá certo. Ninguém vê a aflição que o outro passa, ninguém vê as dores que o outro passa, as dificuldades. Ninguém vê, gente. A gente só vê as coisas externas. Assim como a gente só apresenta para o outro as coisas externas, talvez aquele que eu estou mirando como exemplo, está mirando eu também como exemplo. Então essa questão da comparação, ela é muito complicada, porque isso tem a ver com aceitação. Quando eu não aceito a condição que eu estou, eu começo a ser alguém que mantém pensamentos de reclamação. Eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, eu reclamo daquilo, eu reclamo daquilo. De tudo a gente reclama.
Isso vai virando uma rotina na nossa vida. Então, onde a gente estiver, eu preciso repetir esse comportamento. Eu preciso reclamar de alguma coisa, mesmo que eu olhe e esteja tudo bem, mas aquilo ali não está. Mas se tivesse assim, estaria muito melhor. Se tivesse sido eu que tivesse feito, eu não faria desse jeito. E a pessoa começa uma agitação por nada. Então, essa questão que você falou acontece muito. Por quê? Porque a gente precisa enxergar a realidade. Eu não vou conseguir com 60, com 70 anos fazer o mesmo que eu fazia com 20. Está tudo bem. Faz parte da vida. Eu adorava futebol. Rompi o ligamento cruzado, passei para a bicicleta. Ou seja, detestava a tal da bicicleta. Ficava, como é que alguém pode gostar de um trem desse, gente? É muito sofrimento. E aí, o que adianta falar assim, porque eu não posso mais jogar bola. Eu adoro tanto, porque eu sou inválido. Gente, tem tanta gente aí na cadeira de roda fazendo esporte. Tem aquele cara lá que trabalha na Globo, lá, acho que é Fernando, se eu não me engano. O cara faz aventura radical, o cara vai para não sei aonde, o cara vai para o meio do mar, ele faz um monte de coisa na cadeira de roda, totalmente limitado nada. Ele não se sente limitado. E quanto de nós nos sentimos assim? Eu não consigo fazer nada. Nada para mim dá certo. Não tem jeito comigo. A minha sina é essa mesmo, Eu nasci para sofrer mesmo. Ou seja, o que está comandando isso aí? Os nossos pensamentos. O que o Fernando, que eu citei o caso aqui, não sei nem o sobrenome dele, poderia ter feito quando ele, jovem, cheio da grana, porque estava envolvido lá naqueles BBB lá, ganhou um dinheiro lá, ele saiu de lá, poderia entrar na depressão, muito, triste, nossa, no auge da minha vida, acontece essa tragédia comigo, o que vai ser de mim agora, eu não vou sair de casa, e que pensamentos que ele poderia alimentar? Mas não, é uma pessoa que vive dando exemplo, e assim tem um monte de pessoas com limitações, com dificuldades, levando alegria para a sua própria vida e servindo de exemplo para outras pessoas também. Então, gente, a gente precisa entender que o nosso pensamento, ele nunca vai ter um ponto neutro, ele vai gerar uma emoção correspondente e não está claro para a gente, às vezes. Não está claro. Porque nós, às vezes, não entendemos de onde vem a nossa ansiedade, de onde vem a nossa angústia. Por que em certos momentos a gente não consegue controlar esses nossos pensamentos? Por que é tão difícil? Primeiro tem que estar claro que o pensamento é uma coisa e a emoção é outra. A emoção é gerada pelo pensamento. Isso tem que estar claro para nós. Porque quando nós estivermos ansiosos, aborrecidos, tristes, a gente vai saber, algo gerou isso em mim. Algo gerou isso em mim. E aí a gente mesmo que tem que dar um jeito de resolver, E aí, eu queria lançar uma pergunta para vocês aqui. Existem pensamentos que nos perturbam realmente. Qual a origem? Olha a pergunta, mas eu vou explicar a pergunta. A origem da preferência por pensamentos perturbadores. Vamos explicar a pergunta. Por que eu prefiro pensamentos perturbadores? Ou eu hoje prefiro pensamentos perturbadores. Beleza, ok. De onde vem essa preferência? Por que eu prefiro eles a outros? Por que às vezes isso é forte no Alessandro, mas não é em mim?
Por que o Alessandro é mais ansioso do que eu? Por que ele é alguém que tem mais medo do que eu? A gente está só citando um exemplo, pegando o Alessandro aqui, que ele não vai ficar aborrecido, né? E aí? De onde vem isso? Por que os pensamentos perturbam tanto ele e não a mim? A gente já aprendeu a rejeitar os pensamentos negativos quando vem na nossa mente, através da prece. Olha só, qual a origem? Essa foi a pergunta. Vamos colher mais informações. Qual a origem? Né? Não é, um aprendeu a controlar mais que o outro. Beleza, isso aí é o que um está fazendo e o outro não. Qual é a origem? Vidas passadas? Será? Tem alguém aqui? Se quiser levantar a mão, pode. Com alguns pensamentos que estão sempre perturbando a sua mente, ou pode só refletir, se quiser compartilhar. A gente não está falando, gente, de pensamento de maldade, que eu vou fazer ruindade para os outros. Isso aí passa na nossa mente também, tá? Passa assim. Mas eu não vou aceitar isso, eu vou devolver isso, vou fazer aquilo. Mas para quem está na caminhada, passa menos. Tem que ser, né? Tem que ser assim. Mas eu falo daqueles pensamentos, né, que a gente citou aqui, né? Eu não vou conseguir fazer isso, que eu sou a pior pessoa do mundo. A pessoa, ela, né, se acha uma pessoa incapaz, às vezes, para qualquer situações da vida. Será que tem alguém assim aqui? Oi? Pode ser, às vezes, intencionado desde criança, no meio familiar. O meio? A gente ouviu várias coisas aqui. A Lia falou questões do passado. A senhora falou espirituais, influências espirituais, infância. São três observações diferentes. Mais alguém? Um ego também da gente, achar que é uma vontade também, eu acho que um ego da gente, então, às vezes, deixa mais a gente consegue criar a gente entender o que mexe, a gente pensa uma coisa pior, né? Não sei de gente que quer terminar aquilo, ou uma coisa feriu a vida, que a gente não lá. Ó, tem tudo isso que vocês falaram, né? Existe a influência espiritual, que a gente vai ver que a influência espiritual, ela não é a origem. Ela não é a origem, a pergunta é da origem. Ela vai ser consequência e depois a gente vai falar especificamente, eu não sei se está aqui ou um pouquinho mais na frente, especificamente sobre isso. Tá, dona Elilce? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa influência que ela é real. Aí a gente vai... Oi? Sim, com certeza. Doença também. Doença, um monte de coisa aí. Culpa, muito bem. A pessoa coloca muita expectativa em determinada situação, depois achando que vai dar certinho, uma prova, uma Decepção, no caso, né? Uma decepção. Aí fica aquela coisa, né? Martelando, né? Algo que a gente não conseguiu às vezes digerir. Vamos colocar assim só para a gente dar o segmento aqui. Deixa eu só pegar. Você repete para a gente o que você falou aqui, só para a gente fechar aqui. Porque eu entendo que Tá, lembra aí, criança. Eu queria só me recordar do que você tinha falado, só para a gente fechar. Então, situações vivenciadas na infância e que marcaram, né? Então, olha só, é tudo isso. É tudo isso. Mas isso, a influência espiritual, a questão da perda, da culpa, isso tudo tem uma origem. Isso tudo tem uma origem. Isso tudo parte de uma origem. E são ramificações, são caminhos diferentes. Sim, a pessoa que tem uma decepção não resolveu aquela situação ali. Ela não resolveu, ela ficou angustiada, ela ficou aborrecida, ela ficou magoada.
ela não resolveu aquela situação e aquilo ali vai martelar para o resto da vida se ela não resolver aquela questão ali. Por isso que a gente falou lá no início, eu estou com um espinho no pé, eu tenho que tirar ele. Por que eu vou ficar sofrendo o resto da minha vida? A maior burrice que a gente faz é falar assim, eu não perdoo. Ué, eu sei que vai ficar com a faca no coração, que o seu coração que está doendo. Talvez a pessoa não está nem para você. Ou tá, né? Que às vezes pediu perdão. Mas percebe que às vezes não tem que perdoar a pessoa quando a pessoa vem pedir perdão, não. Porque o perdão, ele é libertador para mim. Que a pessoa pode ser que fez e faria de novo. Então não é chegar perto da pessoa, eu te perdoo. É libertar aquilo do seu coração. Tchau. Quer nem pensar em você mais. Tchau. Pode ir livre, né? Com aquilo que você fez. Você é responsável por aquilo que você fez. Não sou eu. Por que eu vou ficar carregando uma culpa que não é minha? Beleza, situações de infância. E a gente vai ver especialistas hoje trazendo isso de uma forma, né, maçante na internet. Comportamento dos pais influenciando o comportamento dos filhos. Lá na frente, né? Às vezes não é agora, mas é lá na frente que interfere. Vamos ver o que Joana diz? Hábitos doentios. Por isso que eu falei com você, eu não vou trazer resposta minha. Eu não sei de nada. A gente só transmite aquilo que a gente estuda. Hábitos doentios, arraigados, que procedem das experiências anteriores. Quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Então, de onde vem? Então, eu ia te falar sobre essa situação. Eu acho que quando a pessoa tem esses pensamentos negativos, na maioria das vezes são pessoas emocionalmente carentes que não conseguem ter elogios quando elas acertam, entendeu? Porque isso daí faz com que ela tenha mais estímulo para ser positiva. Exato. Entendeu? Então, essa carência emocional... Exatamente. Cria isso. Exatamente. Cria uma insegurança. Isso, porque tem pessoas que não precisam ser elogiadas. Não são pessoas emocionalmente carentes. Ela faz, se alguém está observando, beleza, porque ela não precisa disso. Mas tem pessoas que precisam, né, que têm essa carência emocional. E a gente precisa entender que são pessoas completamente distintas. Não é que um é bom e o outro é ruim. É que uma enfrenta um conflito que o outro já venceu. Já venceu. Quantas vezes a gente não ouve assim, mas você procura psicólogo? Isso é frescura. Isso é uma frescura da vida. Você mesmo consegue resolver isso. Há muito tempo atrás eu mesmo pensava assim. Mas a vida vai nos ensinando e vai nos mostrando, e a gente vai aprendendo a valorizar aquilo que Deus coloca ao nosso dispor. Porque existem profissionais na área, são para ajudar pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, que têm essa carência emocional, às vezes dentro da família. Quanto a gente não vê isso dentro da família? Às vezes um irmão, o outro acha que tem mais carinho, a gente vê isso dentro da família, e aí tem nada a ver que o pai gosta mais de um do que o outro. Não tem nada a ver. Só que o pai, muitas das vezes, dá ao filho aquilo que ele necessita. Então, se alguns filhos necessitam mais, talvez é necessário que esse filho tenha um tratamento diferente. Mas talvez quem está dentro da relação enxerga isso de uma forma distorcida. Não é a realidade, mas ele está enxergando dessa forma. E isso é mental. Isso vai gerar angústia, sentimento de inferioridade. A pessoa vai dizer, eu não consigo, que eu sou feio, que eu sou fraco, que eu não tenho valor. Isso tudo ela vai sofrer emocionalmente com isso na vida, no trabalho, na escola, onde que ela for, ela vai estar levando esse comportamento emocional. E a Joana de Anjos, aqui ela fala sobre isso,
Mas ela fala com essas palavras que você utilizou. Espíritos que são fragilizados emocionalmente, são espíritos que não resolveram essas situações e trazem isso do passado. Então, quando a senhora falou em uma decepção, isso está relacionado com o passado, porque eu não passo uma decepção grande à toa. É uma situação que ela diz aqui, ó, vivenciou amargos e dolorosos comportamentos, uma situação mal resolvida do passado. Talvez quando a gente fala, né, vou usar o exemplo que você deu, da perda do filho, não é somente o hoje, não é somente o hoje. Isso tem uma origem no passado, porque houve alguma situação que nós precisamos passar no passado, que nós passamos no passado, e isso de uma certa forma é uma provação para nós. Mas isso é muito forte, ninguém aqui está falando que é fácil resolver. Mas que a gente precisa resolver. Porque a gente traz, quando ela fala, vivenciou amargos e dolorosos comportamentos, a gente pode colocar hábitos repetitivos, conflitos mal resolvidos. Aí a gente pode ver tendências morais que a pessoa traz. A pessoa traz uma tendência, né, moral negativa que às vezes não veio da mãe e do pai, Nath, entendeu? Não veio da mãe e do pai. O pai exemplar, dá exemplo. Quantos casos a gente não vê assim? Quantos casos a gente não vê assim? Mas a pessoa traz uma tendência moral negativa. Mas pode sim o comportamento dos pais ter interferência na criança. Se essa interferência for muito forte, é provável que tenha ali situações também mal resolvidas do passado. Porque a gente vai ver também pais que têm um comportamento totalmente desequilibrado dentro do lar e nasce uma pessoa ali, uma criança que cresce equilibrada, estuda, forma, o governo ainda vai ajudar os pais. Quantas crianças a gente não vê que tem pais alcoólatras e nunca pegou uma bebida, nunca deu um pito no cigarro? Então a lei funciona para aquilo que é 100%. Então eu não posso dizer que toda pessoa fragilizada emocionalmente ela tem 100% de interferência da família, do ambiente. Não posso. Ela resolve uma porcentagem. A influência espiritual é uma porcentagem. A questão da perda de filhos é uma porcentagem. Porque existem pessoas que conseguem superar isso de formas diversas. É uma dor grande, mas os caminhos a serem percorridos com essa dor são diversos. Cada um escolhe um. Talvez não por opção, mas por condição naquele momento. Mas o que explica todas as situações é o que Joana disse. Por isso a gente fala de leis. 100% estão relacionados a conflitos do passado. A necessidade, palavras dela, imperiosa de renovação impõe-lhe como condição indispensável para a conquista da harmonia em favor da existência, para que seja conseguido o tentame e faça mister elaboração de um código de bem proceder dentro do eixo ego-self, em perfeita sintonia. Achar o equilíbrio disso aí é muito importante, porque a personalidade humana representada pelo ego, muitas das vezes traz alguns comportamentos atuais que não são equivalentes ao self, que é nossa essência profunda. Então, quando
a minha personalidade humana começar a ter um equilíbrio com o self, aí a gente vai começar a ter uma vida mais serena. Não sem dificuldades. A gente vai conseguir ter serenidade diante dos problemas. E esse é o nosso grande objetivo. Achar o ponto de equilíbrio. E vamos à pergunta do nosso tema: como podemos nos livrar dos pensamentos negativos e aflitivos? Está com a agenda aí para anotar? Canetinha na mão? Todos podem modificar hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes, através de leituras sadias, de conversações úteis, de conveniências saudáveis. Aquele que, no entanto, prefere a preservação dos comportamentos afligentes com os quais parece adaptado, responde pelos próprios insucessos, sem as escusas de que é a má sorte que o persegue. O destino que lhe é revel da mesma forma aquele que se esforça por substituir os hábitos mórbidos por outros de natureza equilibrada, transfere-se de patamar em que se encontra para outros níveis de aspiração e sentimentos que tipificam as esferas do bem e da luz. Então não existe a questão de má sorte. Por que eu nasci assim? Nós estamos em processo evolutivo, numa caminhada determinada por Deus, e a chama do bem existe em todos nós. A luz acesa, mesmo no malfeitor, talvez em porcentagem menor, mas ela está lá. Porque Jesus disse: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Então, modificar os hábitos. O que é hábito? O que é o hábito, gente? Repetição. Modificar o nosso hábito de pensar. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver as coisas que a gente fala, as coisas que a gente faz, e que simplesmente depois eu vou me manter em equilíbrio. A gente às vezes gosta de uma intriga, entra no meio de política e fala mal disso, e ladrão, e safado, é isso. A gente fala mal do outro, a gente fala mal disso, fala mal daquilo. A gente critica, a gente reclama e depois quer ter comportamento agradável. Não existe mágica. Não existe mágica. Se eu estou criticando alguém, se eu estou falando mal de alguém, olha o que ela diz aqui, não tem pensamento neutro não. Estou utilizando isso de forma negativa. Então, mudar hábitos, que a gente tem às vezes o hábito, né? Fazer a mesma coisa, vai chegar onde? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Não tem como a gente ficar sem pensar, né? Não tem como. E aqueles que mais nos incomodam, a gente achar uma forma de eliminar isso com mudança de hábito. Não tem como. Ó, se não mudar o hábito, eu vou na casa espírita, eu dei uma melhorada. Comecei a fazer oração, estou indo lá nas palestras, tomando uns passes, estou ok. Quando a gente vai no médico, a gente pega a receita, a gente não tem que tomar os cuidados necessários, né? Senão a gente não fica doente de novo. Então, gente, dá trabalho? Dá. O que ela fala aqui? Aquele que, no entanto, preferência, preservar-se nos comportamentos afligentes, com os quais parece adaptado. Eu estou adaptado. Mudar isso é muito difícil. É muito difícil mudar isso. E aí, quando a gente ouve uma mensagem dessa, quem tem dificuldade de lidar com esses pensamentos, como a gente falou aqui, de inferioridade, né, da pessoa achar que não vai conseguir, busca ajuda. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Busca ajuda. Faz a tua parte, mas se não fizer a tua parte,
você vai ficar no mesmo lugar. Ela fala aqui, comportamentos afligentes, está afligindo, está doendo, mas eu estou adaptado com a dor. Eu não quero mudança. Vai continuar sofrendo. E não é isso que Deus quer de nós. Porque a gente nasce aqui, a gente vem aqui, não é para a gente comer, trabalhar, passear, não. É para a gente sair daqui melhor do que a gente aqui entrou. Então, quando a gente se esforça, como ela diz aqui, para substituir os hábitos mórbidos, que são os padrões negativos, os padrões de repetição, a revolta, pessimismo, que às vezes ainda impera dentro de nós, reclamação contínua, é preciso que a gente modifique esses padrões para que a gente possa ter condições de realmente controlar os nossos pensamentos. Porque nós não vamos ver assim para sempre, não. Isso são dificuldades enfrentadas, pessoas fragilizadas emocionalmente, como a nossa companheira ele falou, mas que vão se fortalecer. Ninguém tem carimbo de imperfeito que não, é imperfeito para sempre, não. Estamos imperfeitos. Estamos imperfeitos. No finalzinho ela diz o seguinte: nunca cesses de buscar as alterações mentais que se te façam necessárias. Se não consegues alterar de um para o outro momento, ou seja, de um dia para o outro, ou de uma forma rápida, as expressões do pensamento, insiste, persevera e criarás novos hábitos que te incorporarão, aprofundando raízes, envolvendo-te em clima de paz. Daqui a pouco a gente está repetindo hábitos saudáveis e a gente já conseguiu vencer os hábitos de dificuldade que a gente tinha. Porque, como ela diz, ninguém modifica nada de uma hora para outra. Não tem como. Se a gente falar que fez isso, é mentira. A gente só está falando da boca para fora, porque aqui dentro não mudou nada. Então, mas que a gente precisa dar o primeiro passo. Que Jesus nos abençoe.